Olá pessoal, por aqui professor Tauá Bahia. Então vamos lá, dando continuidade à nossa atividade, manejo das vias aéreas, falando especificamente da primeira parte da sequência rápida de intubação, onde a gente vai discutir os conceitos iniciais da pré-oxigenação até a estratégia farmacológica para o procedimento, beleza? Então, primeira coisa, se você é estudante, não se sinta inferiorizado na sala de emergência. Muitas vezes você chega lá para o plantonista, né? E aí professor, posso entubar? Posso entubar? Na verdade, a intubação é todo o processo. Então, eu sempre, quando eu estou com estudante de medicina e tenho a oportunidade, eu sempre ofereço o procedimento. O ideal é que ele saiba cada passo a passo de uma maneira bem adequada para que o posicionamento do tubo seja apenas uma etapa do processo, tá? Então, toda vez que eu estou lá com o estudante, ele chega lá, posso entubar? Pode. Me descreva todo o procedimento, fazendo esse passo a passo, para que a coisa fique, vamos dizer assim, mais didática, mais acadêmica. Lembrando que em pacientes de maior dificuldade, pacientes, por exemplo, de trauma, que tem uma imobilidade cervical inerente à condição do paciente, o paciente tem históricos prévios de intubação difícil, em parada cardiorrespiratória, às vezes, dependendo do cenário. Enfim, eu costumo ser um pouco mais cuidadoso e aí, a depender do cenário, a gente acaba não passando para a mão do estudante. Tá? Em tempos de Covid, por exemplo, a gente recomenda que nem o médico menos experiente fique na linha de frente. O ideal é que a gente tivesse ali o médico intubador só para fazer todos os procedimentos. Se eu não quero complicações adicionais, a aerolização, por exemplo, em pacientes com Covid-19, o que eu preciso fazer? Tentar intubar o mais rápido possível na primeira tentativa. Então, a pessoa mais experiente em alguns cenários venha a assumir esse papel, vamos dizer assim, de o médico intubador ali da ponta da linha de frente de alguns serviços, tá? Bom, a sequência rápida de intubação, ela foi concebida já há vários anos. A ideia é que a gente tenha um passo a passo bem delineado, uma sequência bem definida, que isso é feito de uma maneira didática. Obviamente, a quantidade de passos que existe, ela é feita de uma maneira simultânea, não é uma coisa vai acontecendo junto com a outra, para não pensar que as coisas são dissociadas. Então eu tenho que estar atento à minha preparação, minha paramentação específica, não é? Não só a luva básica, mas as secreções da manipulação da veia do paciente podem vir para o rosto, então o ideal é que a gente esteja bem paramentado. Nesse momento também eu já começo a pensar em fazer uma escolha das medicações direcionadas à patologia de base, estado hemodinâmico, volemia, o grau de comprometimento respiratório do paciente, estabilidade hemodinâmica, peso do paciente, enfim, tudo isso eu tenho que pensar em indicações e contraindicações da patologia de base associada à medicação. Nesse momento eu já estou escolhendo os equipamentos adequados, a lâmina, os equipamentos mais básicos também já estão separados à disposição e também deixa ali o plano B disponível, como eu já havia comentado em apresentação anterior. Ele está ali à beira do leito, de rápido acesso e não escondido. Se você tivesse um videolaringoscópio, já deixa ele do lado. Se você tem gente que já se acostumou, já bota o videolaringoscópio como uma primeira opção. Enfim, é um kit de cricotireoidostomia, se tiver, tá ali do lado. Se não tiver, não deixa ele no carrinho, na caixa de via difícil, afastado, tá? Porque na hora, se tiver algum problema para resolver, torna-se mais difícil o acesso a ele. Máscara laringe ou bujo. Dando destaque aqui ao bujo, que é um equipamento que vem ganhando muito destaque aí, simples, barato, que você pode até comprar. Existem sites especializados em equipamentos médicos, você pode comprar e ter. A vantagem dele é que você consegue passar ele com a visualização mínima das vias aéreas pela referência anatômica e você depois vai vestir o tubo orotraqueal por cima dele. Então acaba sendo uma ferramenta muito boa em diversos cenários. Inclusive, muita gente tem utilizado o buge como se fosse um guia, né, com a pontinha dele para fora, diferente do guia. O guia não pode ficar a ponta para fora, né, para não traumatizar a via aérea. O buge você pode botar a pontinha dele para fora e na passagem por entre as cordas vocais, se tiver uma visualização ruim, você sente o anel traqueal e ali você já consegue progredir o tubo de uma maneira mais tranquila, tá? E aí a gente vai discutir essa que é uma das etapas mais críticas, que é a pré-oxigenação. Bom, a pré-oxigenação, ela usualmente, eu vou botar aqui entre aspas, ela é feita com a máscara facial não reinalante com o paciente em DDH, decúbito dorsal horizontal. Mas na verdade, pessoal, ela deveria ser usualmente como a literatura recomenda, com a cabeceira elevada e com a máscara facial não reinalante ou o dispositivo de ventilação bolsa válvula máscara, agora sem ventilar. Mas como assim está lá sem ventilar? Exatamente. O paciente tem mecânica ventilatória recrutando alvéolo, ele tem um trabalho respiratório ainda mesmo que parcialmente eficiente, mas ele está ali. E você vai botar o bolsa válvula máscara.
sem fazer ventilação, simplesmente fazendo a vedação facial, tá? Isso seria o ideal. O quão elevada essa cabeceira vai ficar, tá lá? Pessoal, entenda o seguinte, quanto mais próximo da ortostase, da posição de 90 graus do tórax, melhor vai ser o posicionamento do paciente. Eu cheguei a citar em apresentação anterior, o paciente, por exemplo, com edema agudo de pulmão, como é que ele fica? Ele é uma posição do tripé, né? O paciente se projeta um pouco para a frente, apoia as mãos e ele fica respirando assim. É um paciente que, se você botar deitado, ele não tolera a posição deitado. Inclusive, ele vai ficar mais agitado, ele vai te bater. Pacientes em franco desconforto respiratório, em hipoxemia grave, eles não toleram ficar deitados. Então, a ideia é que você bote a cabeceira mais alta possível, certo? Inclusive, o próprio osso traz que a melhor posição, se o paciente tiver consciente colaborativo, é sentado. O paciente já está mais grave, ele não vai conseguir sustentar sentado. Você vai fazer o quê? Botar a cabeceira mais elevado possível. Normalmente vai ter uma variação aí de 30 a 45 graus, certo? Uma outra coisa é o tempo mínimo para oxigenação. Quando você faz a bolsa suplementando oxigênio de uma maneira passiva, ou seja, o paciente está tendo um trabalho respiratório, você vai botar máscara facial no mínimo 3, idealmente aí estender até uns 5 minutos. Obviamente que no momento que o paciente chega até a sala vermelha, monitor oxigênio veia, o paciente está grave, você nem olhou a saturação, nem contou a frequência respiratória. A avaliação subjetiva, qualitativa e não quantitativa, você já viu que o paciente está grave, máscara facial não inalante, ali já começou. Então, quando você vai entrar no passo a passo da intubação, às vezes você já cumpriu até esse tempo de oxigenação. Se o paciente que fosse intubado ele ainda tiver um certo grau de consciência e colaboração, você pode botar a máscara facial como a máscara do ambu, posicionando, sem ventilar, e pede para ele fazer 8 expirações muito profundas. Já tem estudos mostrando aí que você consegue uma otimização da sua denitrogenação, que já foi discutida aí na parte de viária básica, em até 5 ventilações. Tá? Então, na verdade, a pré-oxigenação é igual a denitrogenação. Eu estou removendo o nitrogênio e fazendo com que os alvéolos ali fiquem preenchidos com oxigênio, que no momento da apneia que você é induzida pela paralisia, as trocas gasosas que acontecem pela difusão dos gases, que ainda vão acontecer mesmo na apneia, elas tenham o que retirar ali daquele oxigênio que está a nível alveolar disponível. Tá? Bom, como alternativa e não como rotina, você pode, em um paciente que tem uma ventilação muito superficial, muito ruim, tórax não está expandindo direito, você tem aí uma oxigenação muito baixa a despeito do O2 suplementar, você pode botar a bolsa, válvula máscara, máscara facial com a vedação, né, 2,6 e 2,10. Então uma pessoa vai segurar o ambu, o bolsa, válvula máscara, e você vai fazer a vedação. Então precisa de 2 pessoas e você vai fazer uma ventilação controlada com baixo volume. Não adianta fazer aí 30 ventilações por minuto acelerada. Então normalmente eu vou fazer uma ventilação a cada 3 segundos, que vai me dar aí uma média de 20 ventilações por minuto, tá? Bom, uma opção que infelizmente não é rotina é a ventilação não invasiva, independente do modo, ou CPAP, que é pressão positiva contínua viária, ou BIPAP em 2 níveis, né? Se você consegue usar VNI em uma série de patologias, ou hipoxemia refratária, você pode inclusive evitar a intubação. Agora tem um limite, não vou ficar tentando ad eterno. Primeiro, o paciente que está com certo grau de colaboração, fez a VNI, normalmente guiado também por gaso, em meia hora não reverteu, eu posso aí considerar a intubação, tá? Existem exceções, eu posso antecipar a intubação, porque se o paciente tiver falha na VNI, ou até pensar em entender o porquê uma VNI, isso vai depender muito de cada cenário, não é um tópico que a gente vai discutir aqui, mas só para destacar, eu posso até prevenir ou evitar a intubação se a estratégia foi bem aceita. E a VNI eu posso fazer com aquela máscara facial, apenas pegando o nariz e cavidade oral, mas os pacientes com Covid a gente tem recomendado que, quando indicada, fazer o full face, né? Mas você falou do paciente com Covid, quando indicada logo no início, né, a gente via muito protocolo, tudo agressivo, não ventilar de forma nenhuma, não isso, não aquilo. E aí o pessoal tá dando um pé atrás, opa, tô deixando de intubar paciente, porque eu estou usando algumas outras estratégias. O interessante é ter um aparato disponível, né? Então, eu tenho uma VNI que é full face, que cobre toda a face, ótimo. Eu tenho uma sala preparada, eu tenho um local totalmente isolado para a aerolização, ela minimizar o risco de contaminação, uma sala com pressão negativa, aí tudo bem. Você tem alguns cenários que podem permitir, sabendo que a exposição durante as ventilações com pressão positiva acabam sendo maiores, mas a depender do EPI
e da estrutura da sala onde eu estou fazendo a venina no paciente com Covid-19, eu posso sim evitar a intubação e ser benéfico para o paciente, tá? Bom, a rotina que a gente vê é o médico correndo atrás do paciente, praticamente dando ambu e fazendo ventilações, né? Então, assim, o paciente devia fugir na hora dessa, pessoal. Então, brincadeiras à parte, tome cuidado. Eu não preciso correr atrás do paciente, fazer ventilação, não fazer bolsa, válvula, máscara de uma maneira agressiva para todo mundo. Isso aí não deve ser executado de rotina, tá? Isso é situação de exceção. Resgatando aí a informação que a gente já deu anteriormente na parte de dispositivos básicos, o cateter nasal de alto fluxo, ele é uma estratégia que vem ganhando corpo, principalmente na intubação, no cenário pré-intubação. Então eu consigo, com o cateter nasal de alto fluxo, fazer com que esse ar consiga chegar na traqueia do paciente. Normalmente o cateter nasal de baixo fluxo, esse ar fica ali mais na cavidade oral, orofaringe. Eu não consigo fazer com que ele chegue com baixo fluxo lá embaixo. Então tem uma extrema vantagem com ele, além do que ele aquece, umidifica, fluidifica, né? Aquece, umidifica e filtra o ar que está sendo jogado para dentro da traqueia do paciente. A vantagem, como já foi discutido também, é que eu consigo fazer esse combinado. Eu associo uma cânula de alto fluxo com a máscara não renalante ou bolsa válvula máscara, e a vantagem é que na oxigenação apneica eu consigo manter o paciente recebendo oxigênio após estar paralisado pelo bloqueador neuromuscular. Então aqui, mostrando a imagem mais uma vez, só para a gente lembrar, e aqui eu tenho o procedimento sendo executado com o catéter nasal. Então, na fase pré-oxigenação, catéter nasal, mais máscara facial não inalante. Na fase do placement, do posicionamento do tubo, eu tiro a máscara facial e mantenho o catéter, e a difusão dos gases ainda vai acontecer, e eu consigo uma janela maior de apneia para a intubação. Lembrando que essa imagem aqui está mostrando uma estratégia Tupiniquim, tá? Todas essas referências de onde eu tirei, eu vou deixar depois aí para vocês disponível, tá? Mas é interessante, essa aqui é uma estratégia Tupiniquim para que o procedimento seja executado de uma maneira o mais otimizado possível, tá? Limites que a gente tem hoje, a pré-oxigenação por exemplo, o nosso fluxômetro, que vai até 15 litros, e o cilindro de oxigênio, como já havia citado anteriormente. Como ele aquele cilindro de transporte, ele acaba sendo pequeno, eu não vou conseguir muito tempo para que isso seja eficiente. Eu não vou conseguir fazer isso por muito tempo, então é um tipo de oxigenação que, por mais eficiente que seja, eu gasto o meu recurso ali, então muitas vezes a gente não vai fazer isso em serviços móveis de urgência, tá? E aí, o pré-tratamento. Essa etapa aqui é interessante, porque antigamente o pré-tratamento se limitava a lidocaína e fentanil, tá? Hoje, essa etapa ela ganhou uma amplificação e ela foi chamada agora de otimização pré-intubação, né? Pré-passagem do tubo. Em que consiste essa etapa? Bom, o paciente está lá com instabilidade hemodinâmica. O que eu vou fazer? Por volume, eu usar um vasopressor. Mas eu posso fazer um vasopressor direto na via periférica? Posso. Eu tenho que usar um vasopressor de rápida disponibilidade. Mais à frente a gente vai discutir uma estratégia bem bacana para isso daí, né? Aí você tem o outro cenário de o paciente está com hipoxemia grave, refratária, O2 não está funcionando, tentei o bolsa válvula máscara com ambu, mesmo com a ventilação foi ruim, bom, bota o VNI, isso o paciente vai ainda consciente colaborativo, tá? Com certo grau de consciência e podendo colaborar, tá? O paciente está com pneu autóris hipertensivo, descomprime antes, a intubação, aquele estímulo, a pressão positiva, vai piorar a estabilidade hemodinâmica do paciente, a instabilidade hemodinâmica do paciente, que se ele tiver, e o paciente pode vir a parar por conta da intubação, então descomprime antes, certo? E lançar mão de algumas medicações, e existem medicações das mais diversas possíveis com indicações específicas, tá? Talvez alguns de vocês não tenham nem visto, que em alguns cenários a gente pode considerar fazer sulfatar o paciente, atropinizar. A atropina é muito comum no pessoal da pediatria, né, para diminuir a secreção da cavidade oral, pré-intubação, principalmente nos menores de 1 ano, enfim. Então tem várias medicações. Agora a gente vai simplificar, tá? Vamos focar naquilo que vai me dar uma proteção na intubação, que eu preciso fazer da maneira mais otimizada possível. Então simplifica, não adianta nada botar um monte de remédio a mais ali, cada uma com suas complicações, seus efeitos adversos, e aí o negócio que era para ser mais simples, ele está sendo complicado, mas eu só quis destacar aqui para vocês que existem outras opções de medicação, tá? Como eu já tinha comentado, a nossa pirâmide da prioridade na intubação na emergência,
Lembrando que a intubação, a laringoscopia, ela faz estímulos de dor, né? Estímulos nociceptivos e também ele desencadeia respostas reflexas, tá? O que a gente vai dar destaque aqui é justamente a dor. Controle da dor, analgesia e analgesia emergência opioide. Na intubação, a escolha vai ser normalmente fentanil, tá? Que é o que a gente tem de mais comum. Agora, eu tenho que pesar os benefícios e os malefícios do uso da medicação, porque ele vai ter efeitos fisiológicos adversos. E isso vai acontecer. Em alguns casos, não trará mais problemas. Em outros, pode piorar ainda mais e botar o paciente praticamente na beira do precipício ali, precisando só de um empurrãozinho para ele ir para o outro lado. Então, a gente vai fazer uma discussão bem bacana aí, uma discussão para entender como é que isso daí vai ser utilizado no nosso dia a dia. Quais seriam as melhores opções farmacológicas aí, como usar a otimização da pré-intubação no nosso cenário de emergência, tá? Bom, gostaria de relembrar de uma coisa que antigamente se utilizava, que é o diagrama de Venn, mas está lá, por que você está botando antigamente? Eu folhei aqui um livro agora e eu achei ele. Pessoal, esse diagrama de Venn, em um dado momento foi utilizado amplamente, agora ele acabou sendo uma simplificação muito perigosa. Ele acabou sendo utilizado de uma maneira muito indiscriminada, sem avaliar cada contexto em si. Então, o que, que ele dizia? E eu vou discutir isso, inclusive, porque em tempos de Covid tem muita gente ainda abraçando a lidocaína como uma droga de pré-intubação, tá? Então, vou fazer essa discussão aqui de uma maneira bem técnica mesmo. O Walsh, por exemplo, ele já diz, esqueça a lidocaína, não tem evidência científica suficiente que sustente o seu uso rotineiro. Então, ele já nem cita ela, tanto que ele tem uma frasezinha aí que eu não quis copiar e colar, mas simplesmente esqueceu a lidocaína. Tchau, lidocaína, diagrama de Venn, até breve. Vamos lá. Então, o que, que ele falava? Pacientes que tenham patologias das vias aéreas, então reatividade das vias aéreas, problemas como asma, e pacientes que tinham problemas neurológicos, como por exemplo AVC e TCE, eu deveria utilizar a lidocaína. No outro lado, eu tinha pacientes que tinham problemas neurológicos e problemas cardiovasculares, e aí haveria indicação do fentanil, e havia também uma interseção entre eles, certo? Só que, como já comentei para vocês, a lidocaína saiu e a gente vai ficar apenas utilizando o fentanil. Mas tá lá, por que a lidocaína saiu? Já que ela tem essa ideia de fazer uma diminuição desse problema que seria a hiperreatividade das vias aéreas. Na verdade, esse problema vai ser sanado com um bloqueador neuromuscular. O pessoal diz agora, não, vamos usar lidocaína para evitar tosse. Mas se você vai usar um bloqueador neuromuscular, o paciente não vai tossir. Então não tem por que usar o bloqueador neuromuscular e fazer uso da lidocaína. Ah, mas e em relação àqueles pacientes que têm broncoespasmo e tal? O que se estudou de lidocaína não tem evidência científica que sustente o seu uso por esse motivo. Então, na prática, bota ela para fora, tá? Uma medicação a menos aí para a gente se preocupar, certo? Então, vamos esquecer ela agora, vamos falar do fentanil. O fentanil, que é um analgésico opioide, o objetivo dele, na verdade, não é simplesmente fazer analgesia, que é importante também, mas na verdade ele vai querer fazer uma coisa chamada simpatólise, que é diminuir a resposta adrenérgica por conta da laringoscopia e a passagem do tubo orotraqueal, tá? Então isso tudo é doloroso, desconfortável, mas também faz uma hiperatividade adrenérgica. E alguns pacientes, se você está adrenergizado, vamos dizer assim, a palavra que eu inventei, não, procurei, mas não existe, tá? Tentei inventar essa palavra aí para dar uma ideia do que eu estou explicando aqui. Então, o paciente está adrenergizado por conta de uma síndrome coronariana aguda, principalmente aquelas de descendente anterior, né, infarto de parede anterior, pacientes que têm dissecção aórtica, hipertensão intracraniana, pacientes que têm TCE, AVC hemorrágico, enfim, pô, esse paciente está adrenergizado, rapaz, pode ser interessante ali fazer o fentanil. Por quê? Porque esse bloqueio, esse uso desse analgésico vai fazer um bloqueio da dor, mas ele vai fazer simpatólise. Então, o meu objetivo com o fentanil no pré-tratamento é diminuir esses efeitos simpáticos da laringoscopia e da passagem do tubo. Só que eu tenho que fazer ela 3 minutos antes do procedimento. Não adianta fazer assim, ó. Fiz fentanil, induzi, paralisei. Eu não dei o tempo do fentanil começar a agir. Eu preciso respeitar esse tempo. Tá? Que é outra coisa que às vezes vê. O pessoal administra fentanil na sequência biohipnótica, na sequência bloqueador, e o fentanil não começou a agir ainda. Tá? Então, não ajudou muito no que eu queria. Se o paciente tem
doenças como pique elevado, dissecção aórtica, hipertensão intracraniana, síndrome coronariana aguda, principalmente essas com supra de parede anterior, como eu havia comentado, meu objetivo é fazer o quê? Evitar a simpatólise, ou fazer a simpatólise, evitando os efeitos simpáticos como dor, taquicardia, hipertensão, que vai ser deletério nesse caso. Agora ainda tem um outro detalhe, lembra na pirâmide da vida, né, da prioridade da manutenção da vida, que a prioridade é a manutenção da vida do paciente. Então, naquela pirâmide que me mostra as prioridades da intubação na emergência, a prioridade é manter a vida. Então, se o tempo que o paciente tem ali comigo até a intubação acontecer, eu estimo que esse tempo seja muito curto, o paciente está muito grave, rapaz, não vai dar tempo de fazer o fentanil aqui não, então vamos agir logo? Eu ajo logo sem usar o fentanil, porque a vida é superior à analgesia, obviamente. Então, nem sempre o tempo vai permitir. Às vezes o paciente ali, em questão de 5 minutos, ele vai sofrer uma paracardia respiratória. Ah, mas você não tem um reloginho para saber isso. Não, mas você tem dados clínicos, objetivos e subjetivos, que estão dizendo, rapaz, esse cara aqui vai parar agora se eu não fizer intervenção. Como o fentanil tem que ser administrado com infusão lenta, de 1 minuto, para diminuir a chance de fazer trismo e rigidez torácica, né? Efeitos ruins do uso do fentanil. E mais 13 minutos para iniciação, são 4 minutos aí, então às vezes eu não tenho tempo para fazer o procedimento, tá? Só destacando que se o paciente fizer trismo ou rigidez torácica e na sequência você vai paralisar, esse problema está resolvido. Mas pode acontecer o que aconteceu já comigo uma vez, eu não tinha um bloqueador neuromuscular em determinado momento no serviço que eu trabalhava, foi feito o fentanil, o colega era um profissional que estava há pouco tempo no serviço, tinha muita experiência, fez o fentanil rápido, o paciente fez um trismo. E esse paciente tinha um trauma cervical. Então, na verdade, eu já tinha preparado o material para entubar, mas eu já sabia que ia ser uma viagem difícil, já tinha deixado o material para a viária cirúrgica do lado. Eu tive que fazer uma viária cirúrgica para salvar o paciente, porque eu não tinha um bloqueador muscular no serviço onde eu trabalhava, e a viária cirúrgica foi obtida de uma maneira segura e deu tudo certo. Mas talvez se eu tivesse um bloqueador, eu poderia tentar entubar sem fazer a viária cirúrgica, tá? Então, observe que por mais que às vezes você peça para o profissional, eu tenho um hábito de pedir para o meu colega pegar a ampola de fentanil, que ela tem 100 microgramas em 2 ml, eu costumo mandar fazer uma diluição para 20 ml, porque é mais fácil para o meu colega enfermeiro fazer a medicação em 2 minutos, em 1 minuto, desculpa, com 2 ml ou 20 ml. É muito mais fácil ele fazer 20 ml em 1 minuto do que ele fazer só a ampolinha de 2 ml em 1 minuto. Então, ele tem um controle melhor da velocidade da infusão da medicação, tá? Então, às vezes acontece isso, a gente sinaliza para o colega, administra lento, o colega se perde ali, faz a medicação rápida, tá? Então, é uma dica que eu dou, é pegar o fentanil e diluir ele sempre para 20 ml, mesmo não sendo necessário, mas isso vai ajudar o colega a fazer lento. Aí você poderia perguntar, esse negócio de rigidez torácica, isso aí acontece mesmo? Volta e meia, pergunte a alguém que já trabalha há um certo tempo em emergência, vai passar por uma situação dessa. Apesar da literatura, por incrível que pareça, dizer que esse tipo de situação normalmente vai acontecer com doses muito maiores do fentanil. Mas quem trabalha em emergência já presenciou com doses bem menores, tá? Bom, vou fazer aqui agora uma brincadeirinha, ajudar vocês a raciocinar sobre o uso do fentanil. E aí vai ficar mais claro ainda essa discussão, tá? Então vamos lá. Você recebe na emergência o paciente chocado, tá lá, cabisbaixo. O choque, lembrando que pode ter 2 fases. O choque descompensado, o choque não compensado, o paciente já está hipotenso, ou o choque compensado. E o que acontece no choque compensado? Alguma coisa compensa ele. E essa alguma coisa é o sistema nervoso autônomo simpático, que compensa a queda da PA, compensa aquela vasodilatação sistêmica. E normalmente o paciente vai ter ali uma taquicardia, ele vai ter uma PA limítrofe, ele vai ter sinais de má perfusão periférica, peripálida frissodoreica, pela vasoconstricção periférica. Isso é o choque sendo compensado pelo sistema nervoso autônomo simpático. Beleza. Então tem esse carinha aí, guarda ele. Tem outro cara que é aquele adrenegizado que eu falei para vocês, taquicárdico, hipertenso, tá? Mas não tem só esses dois, tem aquele que não está nem em choque e nem adrenalizado, está no meio do caminho ali. O paciente está normal, vamos dizer assim. O paciente está com normal tensão, sem taquicardia, sem dispneia, mas por algum motivo vai precisar ser entubado. Entenda uma coisa, pessoal. No paciente que apresenta choque, compensado ou não, eu não devo utilizar fentanil. Se eu uso fentanil nesse cara,
o que vai acontecer? No choque descompensado, ele já está hipotenso. Eu vou jogar esse cara aí, empurrar esse cara para a beira do precipício, porque o fentanil vai ter um efeito cardiodepressor. E o cara que está em choque compensado, ele está sendo compensado pelo sistema nervoso autônomo simpático. Se o fentanil é simpatolítico, ele vai tirar o estímulo que está mantendo o cara compensado. Então não devo fazer fentanil nesse cara aqui, certo? Já no outro lado, o cara adrenergizado, ele está taquicárdico, hipertenso, ele vai se beneficiar da simpatólise, porque a dor, a taquicardia e a hipertensão, que é causada pela laringoscopia, ela vai trazer prejuízos. Então, a simpatólise nesses cenários, ela é bem-vinda. O paciente que está ali normotenso, normalmente eu vou considerar fazer a analgesia. Só que eu não preciso de doses simpatolíticas para fazer o fentanil, tá? Então, eu posso utilizar nele sim. Ah, mas eu não quero utilizar, o tempo está curto, não tem problema, não use, tá? Mas normalmente a gente vai utilizar no paciente que está normotenso para evitar esse estímulo simpático. Então, acaba sendo uma opção. O fentanil hoje é visto como uma etapa que ela não é obrigatória, ela deve ser muito considerada, está muito bem indicada nesses pacientes aqui adrenergizados, tá? Como havia citado. Os demais, no choque eu não faço de jeito nenhum e nos outros eu posso considerar não fazer, nos normais, nos normotensos, nos estáveis, por assim dizer, tá? Bom, aí fazendo, depois dessa analogia, eu quero fazer com que vocês pensem, inclusive, no uso da dose. Então, eu preciso fazer fentanil no cara que está taquicárdico e hipertenso. E aí, o que eu vou fazer? Bom, você pode utilizar as doses simpatolíticas. A dose simpatolítica é no mínimo 3 microgramas quilo, tá? Apesar da literatura trazer que eu preciso de mais doses, se não me engano foi de 6 a 9 microgramas para simpatólise, mas com 3 eu já consigo esse efeito simpatolítico. Mas tal, eu quero fazer no cara que está com normotenso, compensado, tudo bonitinho. O que eu posso fazer por ele? Eu posso tentar fazer aí doses menores. Então não teria problema. Normalmente eu costumo usar aí 2 microgramas quilo do fentanil e nunca tive maiores problemas. Lembrando que no cara em choque, compensado ou não, esquece o fentanil. Não faz, é proscrito, não vou fazer. Sabe? Ah, não, eu quero fazer. Tá. O que pode acontecer com um paciente desse? Você pega um paciente com choque compensado ou não, ou ainda aquele que tem cardiopatia estrutural, e às vezes ele está compensado, mas ele está, qualquer coisinha tira ele do eixo. Então, por exemplo, você tem um cara que tem insuficiência cardíaca, bateu já na classe 4, atual classe 1 compensadinho ali, mas é um paciente bem limítrofe, né? Paciente bem que está compensadinho às custas da medicação ali, ajuste fino. Qualquer coisinha o cara descompensa. Então esses pacientes também, eles podem sofrer, após o uso do fentanil, uma instabilidade que o coloque à beira do precipício. Só que se você adiciona nesse cenário aí, por exemplo, o indutor cardioplégico, como por exemplo um midazolam, um propofol, é o tipo de cenário que pode fazer o paciente descer a ladeira de vez. Sofrer uma instabilidade de difícil reversão, não conseguiu compensar, o paciente para. O paciente pode até morrer. Inclusive tem vários estudos mostrando isso. Lógico que não o volume comparado à taxa de sucesso não é tão grande assim, mas é um caso evitável. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Não é simplesmente o paciente iria morrer, não. O procedimento em si pode ter sido o causador da instabilidade. E a depender da medicação que você usa, essa instabilidade pode perdurar muito e trazer outros agravos secundários. Se você usa um benzodiazepínico com a meia-vida mais alongada, midazolam, o cara vai ficar ali 30 minutos apagadão, 1 hora, 45 minutos, enfim, 30 minutos, 45 minutos. O que vai acontecer? Ele vai ficar o médico à beira do leito ali em cima, batendo, tentando compensar, mas se o paciente tiver um dano neurológico, a PA caiu muito, aí ele voltou, beleza, não parou, melhorei a compensação, fiz uma droga vasoativa, expandi, fiz expansão volêmica, melhorou, mas ele teve a hipotensão durante a indução ou no pós-indução. E essa hipotensão pode trazer lesões cerebrais secundárias, a depender da patologia de base dele, tá? Então, tomar bastante cuidado aí nestes cenários, certo? E a paralisia vai acontecer após a indução da amnésia. Então, vamos dar destaque aqui na estratégia farmacológica inicial, a indução da amnésia. Vou escolher a medicação. O que eu preciso saber? Bom, o ideal é que ela seja de ação rápida, dure um tempo bem curtinho para que seus efeitos rapidamente passem e, se tiver algum problema, que ele seja potencialmente reversível, se não até com um antídoto, tá? O ideal também
é que eu já pense nesse momento em droga de sedação para manutenção, que aí são dois caminhos distintos. Uma coisa é indução, outra coisa é manutenção. Eu preciso conhecer o medicamento que tem no meu serviço. Nem sempre eu vou ter todos os ideais, dependendo do cenário onde a gente trabalha. Hoje a coisa está bem melhor. Mas antigamente a gente só tinha basicamente midazolam e fentanil nas emergências. Hoje a gente tem um leque terapêutico melhor aí. Indicação, contraindicação, dose, efeito adverso também. Lembrar que eu tenho que direcionar a estratégia, bater em cima. Eu tenho que considerar a volemia, função miocárdica e respiratória do doente. Não dá para sair atirando para tudo quanto é lado, tá? Bom, drogas utilizadas na sedação, elas deveriam idealmente ser rápida ação, rápida reversão, estáveis, não mexer na pressão de perfusão cerebral, não trazer nada de adverso do ponto de vista hemodinâmico, né, e respiratório e enfim, fisiológico, e deveria promover analgesia. Olha que massa. Só que o Walsh mesmo cita que esse agente ele não existe. Muita gente quer botar esse papel aqui de agente ideal da ketamina por conta de algumas propriedades, tá? Mas chegando lá a gente vai discutir um pouquinho mais sobre ela. Vamos pensar no cenário de atendimento, que depois eu vou resgatar ele, e esse cenário de atendimento ele vai nos ajudar a raciocinar em cima da estratégia farmacológica. Dois irmãos gêmeos, ou seja, mesmo biotipo constitucional, é isso, essa a ideia desse caso. 25 anos de idade, vítima de queda de moto. Um bateu a cabeça, bateu o cucurútil, trauma craniano grave e isolado, e o outro trauma abdominal fechado, ou seja, só choque hipovolêmico hemorrágico classe 4 e só TCE grave, certo? Você observa que os dois têm a indicação de via aérea definitiva. E aí, o que eu vou escolher de medicação? Tá? Então essa seria a primeira pergunta. E a segunda que eu não coloquei aqui seria quais são as doses que eu vou utilizar. Tá? Então vamos fazer uma revisão agora das drogas e depois a gente volta para fazer essa interação e ver o que vocês conseguem imaginar desse caso. Se quiserem já pode ir pensando. É interessante já ver, pô, o cara está com TCE, o que eu posso fazer de bom? O cara está com choque hemorrágico, o que pode fazer de bom? Às vezes, pessoal, a gente pensa em otimizar o paciente, mas às vezes deixar de fazer uma medicação pode ser mais importante do que fazer certas medicações, que eu posso agravar a condição clínica do paciente. Tá? Para sedação, o que a gente tem? Padrão ouro, indutor no mundo, fora no Brasil, o Brasil está fora do planeta Terra, né? Mas assim, brincadeiras à parte, etomidato é a droga de escolha indutor padrão no mundo. Por quê? Porque tem um excelente perfil hemodinâmico em geral. Então ele é cardioestável, não tem depressão miocárdica, ele não é cardioplégico, tá? Ele tem uma ação bem curtinha, com rápida reversão, não tem analgesia, como a maioria dos hipnóticos, e ele tem um questionamento que vem sendo feito, né, que não é consensual ainda, que é em relação ao seu uso na sepse. Ele inibe a 11-beta-hidroxilase, da adrenal, da córtex suprarrenal, e aí você tem uma inibição desse eixo por até 24 a 72 horas. Então a produção de corticoide fica prejudicada no paciente, certo? Então muita gente aí tem evitado na sepse, apesar da literatura não dizer é proibido utilizar etomidato na sepse. Mas se eu tenho uma outra opção, muita gente tem utilizado a outra opção e evitando ele, tá? Mas não é contraindicado. Tá, se você tivesse que ir para a guerra e escolher uma medicação sedativa, vamos trabalhar aqui com as 4 mais comuns, que é que normalmente comum, inclusive a ordem que vai ser mostrada aqui é a ordem de prioridades em emergência. Se você tivesse que escolher uma, qual você escolheria? Sem dúvida nenhuma, etomidato, tá? Porque eu praticamente não terei contraindicações. Tem essa discussão aí, ainda não batido o martelo sobre o uso da sepse. Mas eu tenho a ketamina, por exemplo, que é uma droga que tem as suas contraindicações, então não conseguiria resolver todos os problemas com ela à mão, tá? Ele é um anestésico dissociativo, e aí ele tem uma propriedade, acaba que ele tem uma propriedade analgésica, por isso que muita gente acha que ele seria um indutor padrão, né? Porque não, ele faz analgesia, mas a analgesia dele nunca vai se comparar a um opioide, tá? E ele faz uma anestesia dissociativa, ele desconecta o córtex. O que ele não vai fazer? Ele não mexe no drive respiratório, ele não mexe no centro respiratório. Então, a sedação dele é um tipo de sedação diferente. Né? Ele simplesmente associa o córtex e ele não mexe no padrão respiratório do paciente. E essa propriedade que a ketamina tem nos remete a uma estratégia excelente que o Walsh traz, que eu já utilizei na prática, inclusive, que eu vou discutir mais à frente, que é a sequência rápida atrasada. A sequência rápida de intubação atrasada ou sequência atrasada de intubação, tá? Bem bacana que eu vou discutir mais à frente com vocês. Bom, ela vai promover uma analgesia pequena, tá? Beleza, então daria para utilizá-la.
e ela tem propriedades alardeadas aí por todos, propriedades broncodilatadoras. Eu estava vendo um estudo que estava descrito no Walls, ele estava falando o seguinte: pegaram a paciente com broncoespasmo e fizeram um broncodilatador venoso e fizeram em um grupo, e no outro grupo fizeram o broncodilatador venoso junto com a ketamina. E eles não conseguiram mostrar que essa associação da ketamina com o broncodilatador, eles tiveram superioridade ao outro grupo onde usou apenas o broncodilatador. Ou seja, apesar de ter essa alardeada propriedade broncodilatadora, ele estava querendo mostrar que ainda assim ela não tem esse suposto benefício que todo mundo acha. Mas de qualquer sorte, ela acaba sendo o indutor padrão no paciente asmático, certo? No paciente com patologias respiratórias. É por isso, por exemplo, que no paciente com Covid-19, muita gente tem utilizado ele aí como droga de referência, tá? Bom, só que ele libera a catecolamina endógena. Então qual é o problema? Ele aumenta a PA e aumenta a frequência cardíaca. Mas isso não é um problema, tal. Não é um problema se o paciente estiver instável. É excelente, na verdade. O problema é que se o paciente tiver uma patologia como a síndrome coronariana aguda, uma emergência hipertensiva, uma dissecção aórtica, isso aí vai ser ruim para ele. Esse estímulo adrenérgico adicional é o que eu quero evitar. Tanto que nesse paciente eu estou usando fentanil para evitar esse estímulo. Estou fazendo simpatólise. Aí eu vou usar ketamina para induzir o efeito simpático. Então, seria uma coisa de contrassenso. Seria um contrassenso eu querer fazer a simpatólise com uma medicação e adicionar outra que faz a hiperatividade adrenérgica, tá? Então, a gente precisa ficar atento a esses detalhezinhos em relação à droga. O Propofol, ele tem um efeito sedativo muito rápido, muito bom. Agora, e não faz analgesia, agora ele tem uma venodilatação absurda, depressão miocárdica. Se o paciente faz o Propofol, ele tem uma estabilidade quase que imediata. Então, a gente costuma falar que tanto o Propofol quanto o midazolam, você já deixa a noradrenalina ali preparada à beira do leito, já liga a nora antes mesmo de ir fazer a indução no paciente, tá? Brincadeiras à parte, pessoal, são o tipo de droga que a gente tem que ter extremo cuidado na emergência. Eu sei que há muitos anos o midazolam vem sendo utilizado, né, como o carro-chefe da emergência, mas o tempo dele como indutor padrão acabou, certo? Sem falar que ele tem propriedades que o fazem durar muito tempo. Então a sedação dele é prolongada, o que acaba sendo para a indução ruim. Agora, se você pensa em manutenção, é show de bola. Dá para usar sim para manutenção sem problema. O problema maior vai ser depois aí no despertar do paciente, que ele vai impregnando, né, e tem um despertar mais prolongado. Mas fora isso, com uma indução, a gente vai pensar nessa sequência. Então, midato, ketamina, propofol e, por último, a gente vai pensar no midazolam, certo? E o propofol e o midazolam específico são drogas cardioplégicas, depressoras, hipotensoras. Eu acabo deixando ela aí para os pacientes estáveis em último cenário. Então, eu tenho duas Ferraris da mão aqui do lado esquerdo e duas coisas boas, mas com indicações bem específicas, tá? O que eu posso pensar em relação ao midazolam? Tá? Deixa ele da seguinte forma, deixa para aquele paciente epilético, fez o midazolam como abortivo de crise, não abortou crise convulsiva com midazolam. Hoje a gente faz midazolam 10 mg intramuscular para abortar crise convulsiva, não abortou, está em mal epilético, decidi aí utilizar fazer intubação, eu posso utilizar o midazolam ou mesmo o propofol nesse tipo de paciente, tá? Então vai ficar basicamente o midazolam nesses cenários. Esquece ele para o paciente que precisa ser intubado, beleza? Esquece ele para sedação, deixa ele para convulsão, ali abortar crise ou intubação no paciente em mal convulsivo, refratário à tentativa de abortar a crise. Inclusive, dando destaque aqui ao etomidato, excelente, uma droga fantástica, sou super fã, nunca tive nenhum problema com o etomidato. Você induz rapidinho, o paciente apaga, 15 segundinhos, 30, o paciente apaga mesmo, e a recuperação dele às vezes pode ser até rápida. Então o que eu tenho que pensar? Midazolam apagou para o etomidato, apagou, paralisou, já tem que pensar na manutenção. Apagou, paralisou, pensa na manutenção, porque dependendo do paciente, do grau de consciência que ele estava durante a intubação, ele pode começar a acordar e aí você tem algum problema, tá? E a ketamina também é excelente perfil de início de ação, 30 a 45 segundinhos, também de uma maneira mais curta o paciente começa a voltar a interagir, certo? Não tão curta quanto a etomidato. Bom, de uma maneira resumida, etomidato indutor padrão, excelente perfil hemodinâmico,
O uso ainda controverso na sepse, mas não é proibido utilizar, tá? A ketamina seria excelente nos pacientes sépticos, no asmático, inclusive. Agora eu vou evitar esses pacientes com doenças cardíacas, cardiopatias isquêmicas e emergências hipertensivas, certo? E o Propofol, eu vou utilizar ele em situação de exceção, assim como o midazolam, um paciente estável por conta desses eventos adversos, principalmente choque pós-intubação e até o paciente pode sofrer parada cardíaca durante ou pós-indução, certo? Então, tá lá, eu só tenho isso, acabou no meu serviço etomidato, ketamina, eu tenho contraindicação, beleza? Otimiza o paciente antes. Não adianta você ir agressivo à intubação nesses casos. Mas vamos voltar nossos dois pacientes, né, nosso casinho. Qual a escolha que você pensou aí? Qual medicação você faria para um cenário como esse? Então, vamos lá. Nosso paciente com TCE e o nosso paciente com trauma abdominal. No paciente com TCE, eu tenho uma indicação de fazer a simpatólise, né? O paciente está com sinais do aumento da pressão intracraniana, inclusive. E no outro paciente eu tenho um choque, então não vou fazer simpatólise. Choque está ali na cara, está dizendo para você, choque, classe 4. Fez o fentanil, acabou. Vai dar problema. Então não usa a medicação, tá? Então, vou botar as duas linhas de medicação aqui para a gente discutir um pouquinho. Bom, o pessoal, o paciente do TCE, eu vou utilizar o fentanil pela simpatólise e como indutor padrão eu posso escolher o etomidato, excelente para esse cenário aqui. Não seria contraindicado as outras medicações, mas o que eu poderia fazer seria um ajuste de dose, tá? Ah, tá, mas o paciente está com TCE grave com aumento da pique. Tá, beleza, então posso segurar a ketamina aí e tenho o etomidato à disposição, posso lançar a mão dele. Propofol e midazolam são drogas neuroprotetoras, mas são drogas hipotensoras. Então o paciente tem um TCE mais hipotensão, isso aí não é uma boa combinação, então já ficaria receoso em fazer essa medicação. Se eu só tivesse eles para fazer redução da dose, tá? Fentanil, no lado de cá, agora, fentanil com certeza eu não vou fazer. Midazolam e Propofol com certeza eu não vou fazer, de forma alguma. Eu vou botar esse paciente na beira do precipício e eu estou dando tapinha nas costas dele também junto. Então não faça essas medicações, aí eu ficaria muito mais confortável em fazer um dos dois, etomidato ou ketamina, ou, tá, não é I, sendo que a ketamina teria um efeito aí de empurrar o paciente um pouquinho, certo? Lembrando sempre que todo paciente com droga com efeito hemodinâmico importante, eu devo sempre ajustar a dose. Mas, mesmo que ele se beneficie disso, sim. Entenda uma coisa, olha o copo ali sendo apontado. Esse copo está cheio ou vazio? Então vamos lá. O sangue do paciente está fazendo parte da circulação? Não, quase todo está fora. O paciente em choque classe 4, ele já perdeu mais de 40% aí da sua volemia. Vamos botar para a conta ficar fácil? Paciente de 70 quilos com 5 litros de sangue. Se ele tem 5 litros de sangue e perdeu 50% da volemia, ele tem 2,5 litros de sangue circulante. Ou seja, uma parte está fora do copo. O copo está meio vazio, não está meio cheio, meio cheio, meio vazio, enfim. Então não está participando da circulação. Então se você usa, por exemplo, uma dose determinada da medicação e você não faz ajuste de dose reduzindo ela, o que vai acontecer é você, na verdade, vai potencializar efeitos adversos da droga. Então é como se a biodisponibilidade da medicação naquele paciente ela fosse aumentada. A biodisponibilidade vai depender da quantidade de sangue circulante. Então, se o cara tinha 5 litros e agora tem 2,5 litros de sangue, eu não posso fazer a dose cheia da medicação. Eu tenho que sempre fazer ajuste de dose, tá? Mesmo sendo droga cardioestável, exatamente. Mesmo sendo droga cardioestável, tá? Por isso que eu estou batendo bem firme aqui, para a gente começar a fazer escolhas mais direcionadas para cada caso. Então, eu tenho diversos cenários, eu posso utilizar uma diversidade de drogas, de combinações, inclusive de ajuste de dose. Eu tenho sempre que pensar que, para cada cenário, vai ser exigido de mim um direcionamento da conduta, beleza? E por fim vai acontecer a paralisia depois que eu fiz a indução e aí sim eu faço a administração venosa e rápida. Indução, paralisia, rápido. De preferência, na emergência, temos o hábito de utilizar o succinil por alguns motivos, até porque a reversão dos efeitos do fentanil ocorre rápido, diferente, por exemplo, do roncorônio. Agora ele é um agente despolarizante, né? Então em alguns casos, como um paciente com intoxicação por chumbinho, por exemplo, eu não posso utilizar, né? O carbamato. Enfim, eu tenho que estar atento que assim, a regra é use o paralisante. Eu botei a foto do Hellboy aqui só para lembrar que ele na verdade nasceu como um demônio, né? A succinilcolina, muita gente demonizou ela e agora está vindo para salvar o planeta Terra, né? Principalmente nesse tipo de pandemia, coronavírus. E aí a gente tem que ele é uma opção
excelente para fazer a proteção do paciente, porque quando induz a paralisia, eu vou paralisar aquela musculatura que inverte peristaltismo e o paciente pode vir a vomitar e aspirar ou regurgitar. E ainda tem a paralisia dessa musculatura da região cervical, né? Ou, na verdade, a paralisia total, né? Mas toda essa musculatura que impõe algum grau de resistência à minha laringoscopia, inclusive impedindo aí tosse, que isso vai ser ruim no cenário de Covid-19, tá? Bom, eu tenho que saber que em alguns cenários eu não devo utilizá-lo. Então, por exemplo, o paciente tem uma hipercalemia documentada, o paciente tem um ECG sugestivo, né? O ECG sugestivo da hipercalemia, P achatado, PR curto, QRS larga e T apicula. Só que normalmente para a alteração está bem grosseira assim, os níveis de potássio vão estar bem elevados. Um paciente que tenha rabdomiólise documentada, se você tem uma história de hipertermia maligna, seja pessoal ou familiar, doenças musculares crônicas, como distrofia muscular, miopatias hereditárias, doenças como ela, esclerose lateral amiotrófica, enfim. E, por incrível que pareça, muita gente acha que nos grandes queimados, né, a gente não deve utilizar. Mas na fase aguda, eu posso utilizar sim. Eu não posso usar 72 horas após essas queimaduras extensas, traumas raquimedulares, esmagamento, imobilização prolongada, enfim, tá? Então, eu tenho que saber quando eu não vou utilizá-lo, mas a regra é use. Tá lá, esqueci de avaliar que o paciente tinha via aérea difícil. Não tem problema, os preditores de via aérea difícil não contraindicam. Eles podem até facilitar, só lembre de ter o plano B ali, plano de resgate do seu lado, tá? Lembre que uma via aérea difícil, ela pode se tornar fácil com bloqueador neuromuscular. E aí a nossa queridinha succinilcolina é uma droga excelente, rápida ação. Inclusive, se você quer que o efeito seja mais rápido ainda, é só você puxar a droga ali para próximo do 2 miligramas quilo, tá? E eu vou antecipar o início da ação. Então, ela vai começar a agir mais precocemente. Induziu, paralisou, fasciculou, intubou. Essa é a sequência. Isso é rápido. Induziu, paralisou, fasciculou e intubou. Esse passo a passo tem que ser rápido, né? Intubou, ou seja, passou o tubo dentro da traqueia. Tá? Isso tem que ser rapidinho. Lembrando que essa sequência de medicações ela é imutável, tá? Então, essa etapa, né? Pré-oxigenei, fiz o pré-tratamento otimizando o paciente, se usar o fentanil ou não, aí vai entrar naquelas considerações que já foram feitas. Induz, paralisa, fascicula, intuba. Lembrando que a fasciculação, no finalzinho, né, o paciente vai ter uma tremidinha assim em alguns lugares, alguns músculos, né? Paralisou, fasciculou, paciente entra em apneia, e aí eu vou fazer o testezinho na mandíbula, lá faço a laringoscopia com extrema facilidade para passar o tubo. Quando o paciente fascicula, paralisa a musculatura respiratória, eu pego na mandíbula, eu já vi com o laringoscópio encaixando sem força. Um paciente bem sedado e paralisado, a laringoscopia ela não exige força, é jeito. Inclusive a gente costuma brincar naquela laringoscopia do recém-formado, do estudante, é no cabo, o cara pega no cabo. Do anestesista é aqui embaixo, ó, com 3, 4 dedinhos, só mexendo devagar, sem força, encaixa na molécula. Tá tudo relaxado, tudo paralisado e faz o movimento de uma maneira adequada. E aí acontece a sua laringoscopia de excelência, tá? Pessoal, essa aqui foi a primeira parte da sequência rápida de intubação, tá? Finalizando ela aqui agora, para que a gente dê início em um outro bloco de aula, a segunda parte, que é justamente discussão do posicionamento, da prova e do pós-intubação, com as outras opções que a gente tem aí à disposição. Beleza? Então aqui fica um forte abraço, até breve.